Olá, nossa enquete de hoje vai continuar falando sobre o sétimo mandamento. Hoje nós vamos falar da pergunta 442 a 447 e tem como tema o capitalismo e a globalização. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o capitalismo, que seria a economia de mercado. É uma economia de trocas, é um comércio mais livre, em que as empresas estão voltadas para a realidade do lucro, né? E é o tipo de economia que está espalhada por todo o mundo, sobretudo através da globalização. No entanto, a igreja vai lembrar o seguinte, não há nenhum problema com relação ao lucro, à busca do lucro. No entanto, o capitalismo, a economia de mercado, ela deve estar voltada para atender ao bem comum. Uma economia que não está voltada para o bem comum pode ser objeto da ganância de alguns indivíduos. Por isso, toda a economia de mercado, ela tem que estar voltada para pensar essa realidade do bem comum. E aí a igreja também fala um pouquinho sobre os empresários, né? Aqueles que têm as empresas, aqueles que empreendem, aqueles que empregam muitas pessoas, né? Que são responsáveis por inserirem muitas pessoas no mercado de trabalho e produzirem riqueza junto com os trabalhadores. A ótica também deve ser pensada pelo bem comum. A busca pelo lucro ela não é ruim, mas há uma responsabilidade de cada um dos empresários, uma responsabilidade com os seus trabalhadores e uma responsabilidade com o ambiente, uma responsabilidade ecológica. Dentro desse conjunto de perguntas ainda tem um tema sobre o trabalho. E aí tem uma citação do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que nós vamos ler, que está na aba lateral. O trabalho é um bem do ser humano, é um bem de sua humanidade, porque mediante o trabalho o ser humano não somente transforma a natureza, adaptando às suas próprias necessidades, mas também se realiza a si mesmo como um ser humano e até num certo sentido se torna mais humano. João Paulo II, Labore Exercens, é uma encíclica do Papa falando sobre o trabalho. Ou seja, o trabalho é uma realidade humana muito importante e por isso nós devemos combater o desemprego, né? Devemos estar juntos a esses irmãos que sofrem pelo desemprego, trabalhando para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Também há uma lembrança da igreja sobre aqueles que são viciados em trabalho e acabam não parando, não tendo tempo nem para Deus e nem para sua família. É por isso que tem o descanso do domingo, e o domingo é tão importante, porque é um dia realmente de não trabalharmos, se é possível isso, né? Alguns não têm essa opção, para que possamos estar louvando e agradecendo a Deus e possamos também estar com as nossas famílias. E por fim, dentro desse tema que nós selecionamos para falar hoje, tem a questão da globalização. A igreja ela vai dizer que não é nem um bem nem um mal em si mesma. É uma realidade que aí está, que foi possível tornar o crescimento econômico de muitos países também. No entanto, deve haver um equilíbrio na relação de comércio entre esses países, né? Em relação aos países pobres e aos países ricos, para que não haja um aumento da desigualdade social e também não haja uma dominação de um pelo outro. E a igreja ainda fala sobre uma realidade que é a economia de comunhão, que são empresas que buscam o lucro, né? Mas ainda assim tem uma certa solidariedade, uma certa inserção dos pobres, né? Buscando de fato lidar com essa situação social. E isso é um movimento iniciado pelos focolares. Aí tem uma citação da Clara Lubick falando sobre isso. Está na aba lateral do YouCat. A economia em comunhão surgiu para um dia podermos dar este exemplo, num povo em que não há necessitados, mas também não há pobres. Que possamos então, motivado por aquilo que partilhamos, sejamos da realidade em que estivermos, seja trabalhador, seja empresário, buscar sempre aquilo que é o bem comum, buscar sempre se pautar pelos valores do Evangelho. Lembremos sempre, nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e temos responsabilidades uns com os outros. Nos vemos no nosso próximo programa.